Amigo vascaíno, agora que a janela de transferências fechou, o cenário mudou completamente em São Januário. Acabou a fase de especulações com jogadores internacionais, de negociações de última hora, de anúncios bombásticos. O que resta agora ao Vasco é olhar com atenção redobrada para dois caminhos que ainda estão abertos: atletas livres no mercado e opções dentro do futebol nacional, especialmente na Série B, onde ainda há espaço para encontrar reforços que possam contribuir com o elenco de imediato. E é justamente isso que o clube está fazendo neste momento. E olha, meu parceiro, se tem uma coisa que o torcedor do Vasco precisa entender é que a postura da diretoria nesta reta final do mercado é muito clara. O clube quer, e vai buscar, um zagueiro que atue preferencialmente pelo lado direito do campo. Essa é a prioridade. A defesa tem sido o grande calo da equipe, e mesmo com a chegada de Carlos Cuesta, que foi um baita reforço, a comissão técnica entende que é necessário ter mais uma peça para compor o elenco com qualidade. A quarta-feira começou agitada em todos os sentidos, e o elenco cruzmaltino se reapresentou no CT Moacir Barbosa depois de 2 dias de folga. A pausa foi mais do que merecida, depois da sequência intensa de jogos, inclusive o duelo contra o Sport, lá na Ilha do Retiro. Agora é foco total na preparação para o próximo grande desafio, o jogo da volta contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Um confronto decisivo, que acontece na próxima quinta-feira e que vai exigir muito desse elenco, tanto física quanto emocionalmente. O Vasco entra em campo precisando vencer. Não tem jeito. Qualquer empate leva a disputa para os pênaltis, e em caso de derrota, adeus Copa do Brasil. Então é vencer ou vencer. Por isso mesmo, os próximos 7 dias serão fundamentais para o técnico Fernando Diniz organizar a casa, ajustar a equipe, principalmente, recuperar os jogadores que estão no departamento médico. E aí entra outro ponto importante. O DM do Vasco hoje conta com 6 jogadores. São eles: TT, com um edema na coxa esquerda; Paulinho, com dores na lombar; Paulo Henrique, que também está com edema, mas na coxa direita; Thiago Mendes, que ficou de fora contra o Sport por causa de dores na panturrilha direita; Adson, que sofreu uma fratura na tíbia; e Jair, cuja lesão do ligamento cruzado anterior foi confirmada e que vai ficar um bom tempo afastado dos gramados. Ou seja, é muita gente importante fora de combate. Desses 6, 4 têm chances reais de retornarem já nos próximos dias. Paulinho, TT, Paulo Henrique e Thiago Mendes devem seguir um cronograma específico de recuperação com a equipe de saúde e performance do clube. A ideia é acelerar o retorno deles sem correr riscos, claro, mas visando já o duelo contra o Botafogo. Ao mesmo tempo, os reforços recém-chegados também entram em pauta. Matheus França, Andrés Gomes, Robert Renan e o próprio Thiago Mendes, além de estarem se adaptando ao estilo de jogo do Diniz, ainda precisam de um trabalho físico mais intenso. O caso mais evidente é o de Matheus França, que claramente ainda está longe da melhor forma. Contra o Sport, deu para perceber que ele ainda sente o ritmo. Precisa de mais tempo, de mais sequência, de mais físico. O Robert Renan, por outro lado, parece estar com foco total. Inclusive, mesmo durante o dia de folga, foi visto no CT treinando sozinho. Isso mostra o quanto ele quer buscar o espaço dele e contribuir com o grupo. É o tipo de atitude que agrada não só ao torcedor, mas também à comissão técnica. São atletas que ainda não estão prontos, mas que com os treinos certos podem se tornar opções valiosas nas próximas rodadas. Agora, falando especificamente do Carlos Cuesta, ele não vai poder jogar contra o Botafogo. A regularização dele não aconteceu a tempo de cumprir o prazo da CBF para inscrições na Copa do Brasil. Mesmo que o nome dele apareça no bid nos próximos dias, ele já está fora do jogo da volta. O que é uma pena, porque seria uma excelente oportunidade para estrear com o pé direito. A expectativa agora é que ele faça sua estreia no confronto contra o Ceará, e tudo indica que será como titular, já que Hugo Moura, que vinha sendo improvisado na zaga, está suspenso após levar o 3º cartão amarelo. E aqui entra um problema sério: o setor defensivo está claramente deficitário. O Vasco identificou isso, tentou corrigir com a chegada do Cuesta, mas entende que ainda precisa de mais um nome. O Lucas Oliveira, que hoje está no elenco, não tem convencido.
E o Maurício Lemos, que chegou com certa expectativa, já não conta mais com a confiança do técnico Fernando Diniz. Pelo visto, houve algum desgaste interno, algo que afetou diretamente o aproveitamento do jogador. Resultado: o Vasco segue no mercado atrás de mais um zagueiro destro. Agora, se você está se perguntando como isso é possível com a janela fechada, eu te explico. A janela de transferências internacionais se encerrou, sim, mas o clube ainda pode contratar atletas que estejam sem contrato ou jogadores que estejam disputando qualquer divisão do futebol brasileiro, seja Série A, B, C ou D. Isso significa que há ainda uma boa margem de manobra, desde que se saiba procurar com inteligência. E é aí que entram alguns nomes que estão sendo avaliados. Dentro da lista de jogadores livres no mercado, surgem nomes interessantes como Bruno Vini, ex-Vitória, Léo Coelho, com passagem recente pelo Peñarol, Matheus Duarte, Rafael Silva, e alguns atletas mais conhecidos do futebol europeu, como Eric Bailly, ex-Manchester United, Alexis Pérez, que jogou no futebol árabe, César Azpilicueta e Samuel Umtiti, ambos com história em grandes clubes do velho continente. Tem também os venezuelanos Jordan Osório e Miquel Villanueva, nomes com rodagem e experiência. Mas, entre todos esses, 3 nomes chamam mais atenção e estão sendo discutidos internamente como possibilidades reais: o colombiano Alexis Pérez, o marfinense Eric Bailly e o brasileiro Léo Coelho. Este último, inclusive, embora tenha fechado recentemente com o Amazonas, ainda pode ser alvo de investida do Vasco. O clube poderia negociar diretamente com o time amazonense para tentar sua liberação. Léo Coelho é um jogador que se destacou no futebol uruguaio, com passagens sólidas por Nacional e Peñarol. Além disso, já atuou no México e tem experiência de Série A com o Santos. É um zagueiro de bom porte físico, que atua bem pelo lado direito, conhece o futebol sul-americano e chega com um salário mais acessível. Um perfil que se encaixa bem no que o Vasco busca neste momento, jogador de composição que consiga competir em alto nível sem pesar demais na folha salarial. Eric Bailly, por outro lado, tem um histórico de clubes grandes, mas também um custo mais elevado. Já vestiu a camisa do Manchester United, passou por clubes como Olympique de Marselha, Besiktas e Vila Real. Tem experiência de Champions League e sabe o que é jogar em alto nível, mas seu histórico recente de lesões preocupa. Seria uma contratação de risco, que precisaria ser muito bem avaliada pelo departamento médico. E aí temos o Alexis Pérez, zagueiro canhoto de 31 anos, que passou por diversos clubes da América Latina e do futebol árabe. Ele tem a vantagem de já estar adaptado a diferentes estilos de jogo e poderia agregar pela experiência, mas tem a desvantagem de ser canhoto, o que não se encaixa exatamente no perfil que o clube busca neste momento, que é um zagueiro destro para atuar pelo lado direito. Enquanto isso, o Vasco também analisa opções dentro do futebol nacional, com atenção especial para os destaques da Série B. E olha, meu amigo, tem muito talento escondido por ali. Jogadores que talvez não tenham tanto holofote, mas que vêm se destacando pelas suas atuações consistentes, especialmente na parte de construção de jogo. Isso porque o Fernando Diniz valoriza muito o zagueiro que sabe sair jogando, que tem passe qualificado, que participa da criação desde a defesa. Com base nisso, surgiu um levantamento com os 10 melhores zagueiros da Série B nesse quesito de construção. Nomes como Luciano Castan, Eduardo Brock, Gabriel Pinheiro, Natan, Alex Vinícius, Bernardo Chapo, Abraão, Gabriel Bahia, Patrick Henry. Alguns desses já até deixaram a Série B por conta do bom desempenho, casos de Alex Vinícius, que foi para o Red Bull Bragantino, Bernardo Chapo, que foi vendido ao futebol português, e Gabriel Bahia, que fechou com o Botafogo. Mas ainda restam boas opções. 2 nomes se destacam especialmente: Gabriel Pinheiro, do Volta Redonda, e Henry, do CRB. Gabriel tem 28 anos, já passou por clubes como Americano e Nova Iguaçu, e atualmente é um dos pilares defensivos do Voltaço. Já Henry é mais jovem, com apenas 23 anos, mas tem uma trajetória interessante. Revelado pelo Palmeiras, passou pelo Mirassol e até jogou nos Estados Unidos, no North Texas, time afiliado ao Dallas FC da MLS. Hoje, é uma das grandes peças do CRB na campanha da Série B. E por tudo isso, o Vasco precisa abrir os olhos.
Mesmo com a janela fechada, ainda há espaço para se reforçar, para buscar soluções viáveis e estratégicas. Seja no mercado nacional ou entre os atletas livres, o momento é de agir com inteligência, visão e agilidade. A temporada está longe de terminar, e o Cruz-Maltino ainda tem muito a conquistar. E quando a gente fala em inteligência no mercado, amigo vascaíno, não é só sair contratando por contratar. O Vasco está vivendo uma fase de reconstrução que vai muito além das 4 linhas. É preciso montar um elenco competitivo, mas também sustentável. E nesse contexto, olhar com atenção para jogadores que estão despontando em divisões inferiores, mas que mostram potencial para crescer, é mais do que necessário, é estratégico. O torcedor, muitas vezes, se apega apenas ao nome, ao clube onde o jogador atuava, mas o futebol mudou. Hoje, os dados, as análises de desempenho e o perfil comportamental contam tanto quanto o currículo. E é por isso que nomes como Henry, do CRB, estão entrando forte no radar da diretoria vascaína. Ele é jovem, tem uma boa saída de bola, atua pelo lado direito da zaga, tem intensidade e, o principal, parece ter cabeça no lugar para suportar a pressão que é vestir a camisa do Vasco. Não adianta trazer jogador bom tecnicamente, mas que treme no primeiro Maracanã lotado. Tem que ser cara com personalidade. E personalidade é o que o técnico Fernando Diniz exige. Não é qualquer jogador que consegue assimilar as ideias de jogo dele. O estilo é muito específico, muito voltado à posse de bola, ao controle de espaço, ao jogo apoiado desde a defesa. E por isso mesmo, nem sempre um zagueiro que brilha em outro sistema vai funcionar no Vasco. O técnico quer um defensor que saiba jogar com a bola nos pés, que antecipe jogadas, que quebre linhas com passe e que tenha leitura de jogo. Por isso, o filtro está mais rigoroso. Não adianta trazer só pela urgência. A contratação tem que encaixar. Por falar em encaixe, vale destacar também o papel do Matheus França nesse momento. O garoto chegou com muita expectativa por parte da torcida, vindo do futebol europeu, com um rótulo de grande promessa, mas ainda precisa se provar dentro de campo. Contra o Sport, como a gente comentou, ele esteve abaixo. Claramente ainda sente o ritmo, a intensidade, o tempo de bola. Mas isso é normal. O que não pode acontecer é a torcida perder a paciência tão cedo. O Matheus precisa de minutos, de confiança, e principalmente de um time ajustado ao redor. Ninguém vai render bem num sistema bagunçado. E o Vasco, convenhamos, ainda oscila bastante. Tem momentos de bom futebol, especialmente quando consegue controlar a posse e impor o ritmo, mas ainda sofre com apagões, principalmente na defesa. A zaga, desde o início da temporada, tem sido um ponto frágil. E não é à toa que o time está no mercado até agora, mesmo após fechar a janela, tentando arrumar a casa. A chegada do Carlos Cuesta foi um acerto, sem dúvida. Jogador de seleção, experiente, bom posicionamento, técnica apurada. Mas depender só dele seria ingenuidade. Ele precisa de um companheiro de zaga confiável, e de um reserva à altura. Até porque o calendário é pesado, e a temporada ainda reserva muita coisa pela frente. Por isso mesmo, o foco agora é absoluto na Copa do Brasil. O jogo contra o Botafogo virou prioridade total em São Januário. É a partida do ano até aqui. O Vasco sabe que, passando para a semifinal, o cenário muda completamente. O moral sobe, a torcida se empolga, o time ganha confiança. E mais do que isso, tem a questão financeira. A premiação da Copa do Brasil é altíssima, e pode ajudar o clube a respirar e até abrir margem para contratações futuras. Por isso, a preparação essa semana está sendo feita em ritmo de decisão. O elenco se reapresentou no CT Moacir Barbosa com todo o staff presente. Departamento médico, preparação física, psicologia, nutrição. Todo mundo envolvido nesse processo de recuperar jogadores, ajustar o time e preparar emocionalmente o grupo para o que vem pela frente. O Fernando Diniz já deixou claro internamente que quer intensidade máxima nos treinos. Não há espaço para desatenção, para erro bobo. Contra o Botafogo, qualquer vacilo pode custar a vaga. E o adversário não é qualquer um. O Botafogo vive um bom momento,
tem elenco entrosado, jogadores experientes e vem de uma boa campanha tanto no Brasileirão quanto na própria Copa do Brasil. Então o Vasco vai ter que ser cirúrgico. Vai ter que jogar com inteligência, com coragem e com equilíbrio. E aí entra de novo a questão do sistema defensivo. O time não pode mais falhar em jogadas aéreas, nem permitir infiltrações fáceis como aconteceu em jogos anteriores. O tempo de improviso acabou. O torcedor quer resposta. E é por isso que a cobrança sobre os dirigentes também está alta. A torcida quer entender por que algumas peças do elenco ainda não foram substituídas. Maurício Lemos, por exemplo, chegou com a expectativa de ser titular, mas caiu em desgraça. Claramente perdeu espaço com o Diniz, e dificilmente terá sequência. E aí você olha para o banco e vê opções como Lucas Oliveira, que até tenta, mas ainda não se firmou. Aí a pergunta surge, se esses jogadores não têm confiança do treinador, por que ainda estão no elenco? E mais, por que ainda não chegou ninguém para preencher essas lacunas? O torcedor sabe que o clube tem limitações financeiras, mas também sabe que com criatividade e boa análise é possível encontrar soluções. A Série B, por exemplo, está cheia de bons valores, como já citamos. Gabriel Pinheiro e Henry são dois exemplos, mas há outros que merecem ser olhados com carinho. E o mercado sul-americano também pode oferecer opções interessantes. O futebol paraguaio, equatoriano, até o chileno tem revelado bons zagueiros, com características que se encaixam no estilo que o Vasco procura. Não é hora de preguiça no scout. É hora de trabalho pesado. Enquanto isso, o torcedor fica na expectativa. Quer saber se vai pintar reforço, se alguém vai sair, se o time vai reagir. E sinceramente, é uma relação de amor e paciência. Porque o vascaíno é apaixonado, mas também é exigente. Já sofreu demais nos últimos anos, com rebaixamentos, administrações desastrosas, promessas não cumpridas. Agora, com uma nova direção, uma estrutura diferente e um técnico que tem uma filosofia clara de jogo, a torcida quer acreditar. Mas para isso, precisa ver resultado. Precisa ver entrega. Precisa ver que o clube está se movimentando com seriedade. E falando em seriedade, vale destacar o trabalho do Carlos Cuesta nos bastidores. Mesmo sem poder jogar contra o Botafogo, ele já tem mostrado postura profissional. Participa dos treinos, conversa com os companheiros, se entrosa com o grupo. Isso é fundamental. A adaptação rápida vai ajudar não só ele, mas todo o sistema defensivo. Um zagueiro de referência ajuda a elevar o nível do setor. E mais do que isso, impõe respeito. Quando o adversário vê um jogador experiente ali atrás, a coisa muda de figura. O Cuesta, inclusive, pode acabar sendo uma liderança silenciosa no elenco. Não precisa gritar, mas impõe pelo exemplo. E esse tipo de jogador faz falta em um time jovem, em formação. A presença dele já está sendo sentida, e se ele conseguir encaixar com um bom parceiro de zaga, o Vasco vai ganhar muito em estabilidade. Estabilidade é tudo que o time precisa agora. Um sistema defensivo confiável muda completamente a forma como o time se comporta. Dá liberdade para os laterais, segurança para o meio-campo, e confiança para o goleiro. É o alicerce do time. E é por isso que a escolha do próximo zagueiro tem que ser certeira. Não pode errar. Já houve erros demais em temporadas anteriores, com contratações que não deram certo, que vieram só para compor elenco, mas que não entregaram dentro de campo. Agora, com a margem de erro mais estreita, qualquer contratação tem que chegar para jogar. Não dá para gastar dinheiro com apostas incertas. O clube precisa de soluções. Enquanto isso, o técnico Fernando Diniz vai fazendo seu trabalho de formiguinha. Treino após treino, conversa após conversa, tentando ajustar o time na base da repetição e da confiança. Ele sabe que a pressão vai ser grande, que o jogo contra o Botafogo é um divisor de águas. E ele também sabe que, se conseguir essa classificação, o cenário muda completamente. A torcida abraça, a moral vai lá em cima, e o time pode embalar de vez na temporada. Mas para isso, tudo tem que dar certo. A recuperação dos lesionados,
a adaptação dos reforços, a definição do novo zagueiro. É uma engrenagem que precisa funcionar em conjunto. E o tempo é curto. Por isso, amigo vascaíno, os próximos dias serão decisivos. O clube já mostrou que está atento ao mercado. Falta agora transformar a tensão em ação. O torcedor espera, a comissão técnica cobra, e o elenco precisa responder dentro de campo. O Vasco não pode mais se dar ao luxo de errar. A temporada ainda tem muito a oferecer, mas só se o clube fizer o dever de casa. O torcedor já fez a parte dele, apoiando, empurrando, acreditando. Agora é hora de retribuir com atitude, com inteligência e com futebol. Porque o gigante quer voltar a ser gigante. E esse caminho começa com escolhas certeiras, com estratégia, com visão de futuro. O mercado ainda tem oportunidades. Basta o Vasco saber aproveitá-las. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um rumor que vem circulando nos bastidores do futebol brasileiro promete agitar o mercado esportivo de maneira inédita, envolvendo uma das equipes mais tradicionais do país. Fontes próximas ao clube sugerem que o dono de um time de NFL, conhecido também por ser proprietário do Liverpool, teria feito uma proposta bilionária pelo Vasco da Gama, despertando uma onda de especulações entre torcedores e especialistas. O burburinho indica que os valores da negociação seriam recordes para o futebol nacional, ultrapassando qualquer transação anterior envolvendo clubes brasileiros. A movimentação teria começado de forma discreta, com encontros sigilosos entre representantes do investidor estrangeiro e membros da diretoria do Vasco, em reuniões que teriam ocorrido tanto no Brasil quanto no exterior, sem qualquer confirmação oficial até o momento. A proposta, segundo comentam os bastidores, incluiria não apenas a compra do clube, mas também planos de investimento massivo em infraestrutura, marketing e desenvolvimento de categorias de base, mostrando um interesse estratégico de longo prazo, não apenas financeiro. Torcedores e analistas do futebol começam a especular sobre as possíveis mudanças que tal aquisição poderia trazer para o Vasco, incluindo reforços de peso, modernização de estádios e até parcerias internacionais, que poderiam colocar o clube carioca em um novo patamar dentro do cenário esportivo global. A movimentação já gerou debates intensos em redes sociais, fóruns e programas de televisão, alimentando ainda mais a aura de mistério e expectativa ao redor da negociação. O impacto de uma proposta desse porte transcende o simples valor financeiro, pois implicaria transformações significativas na estrutura administrativa e esportiva do Vasco. As fontes que circulam essa informação sugerem que o investidor teria em mente um plano ousado, que poderia redefinir completamente o modelo de gestão do clube, inspirando-se nas práticas que adotou no Liverpool e em seu time de NFL. Rumores indicam que, caso a transação seja concretizada, mudanças drásticas na diretoria e na equipe técnica estariam no horizonte, com a possibilidade de treinadores renomados serem contratados, além de novos olheiros e diretores de futebol trazendo expertise internacional. O ambiente do futebol brasileiro, acostumado a negociações mais modestas, observa agora com atenção e cautela, pois a entrada de um capital bilionário poderia alterar a dinâmica de competições e transferências de jogadores, criando uma nova referência para clubes que buscam crescimento e profissionalização. Nas redes sociais, torcedores manifestam tanto entusiasmo quanto receio, debatendo se a influência estrangeira poderia preservar a identidade do clube ou se o Vasco se tornaria mais uma empresa globalizada, distante da tradição que carrega desde a sua fundação. Entre rumores e análises, o mercado do futebol brasileiro parece prestes a viver um momento histórico, com o Vasco possivelmente no centro de uma negociação bilionária que já movimenta a imprensa internacional e despertou a atenção de investidores e fãs do esporte no mundo inteiro. Além das possíveis mudanças administrativas e financeiras, a notícia de que um dono de time de NFL e Liverpool estaria interessado no Vasco tem gerado especulações sobre o impacto direto no elenco e nas contratações futuras do clube. Fontes não oficiais sugerem que, com a entrada desse investimento, o Vasco poderia disputar reforços de peso, atraindo jogadores de destaque nacional e internacional, algo que historicamente poucos clubes brasileiros conseguem realizar de maneira consistente.
O burburinho aponta para negociações silenciosas que já estariam acontecendo com empresários e agentes de jogadores, avaliando quais atletas poderiam se encaixar no projeto ambicioso proposto pelo investidor estrangeiro. A expectativa nos bastidores é de que o clube passe a ter capacidade de competir por contratações que antes pareciam inatingíveis, alterando a competitividade do futebol brasileiro de forma significativa. Além disso, especula-se sobre possíveis parcerias estratégicas com academias, clubes europeus e centros de treinamento avançados, ampliando não apenas o alcance esportivo do Vasco, mas também a sua visibilidade internacional. O tema tem gerado intenso debate em programas esportivos e podcasts especializados, com opiniões divididas sobre os riscos e benefícios de um investimento tão vultoso, deixando torcedores, jornalistas e analistas intrigados com as consequências de uma eventual negociação que, se confirmada, poderá redefinir a história do clube carioca, elevando-o a um patamar global até então inédito no futebol nacional. A movimentação em torno da proposta bilionária pelo Vasco também desperta discussões sobre o papel do torcedor e da cultura do clube, uma vez que mudanças dessa magnitude podem impactar profundamente a identidade vascaína. Segundo rumores de bastidores, o investidor estaria ciente da importância da história do clube e planeja estratégias de comunicação para engajar a torcida, evitando que a modernização e o investimento estrangeiro sejam percebidos como um afastamento das raízes históricas do Vasco. No entanto, críticos e especialistas levantam questões sobre a preservação da tradição, a influência de decisões internacionais na política interna do clube e o risco de transformações culturais que possam alienar parte da base de fãs. Enquanto alguns torcedores se mostram animados com a possibilidade de ver o Vasco disputar títulos nacionais e internacionais com recursos sem precedentes, outros expressam cautela e receio de que o futebol deixe de ser o principal foco, sendo substituído por uma lógica mais empresarial. O burburinho nos meios de comunicação sugere que a negociação pode incluir cláusulas de manutenção da identidade, marcas históricas e projetos sociais, mas até o momento nada foi confirmado oficialmente, mantendo o rumor vivo e instigando debates acalorados nas redes sociais, programas esportivos e entre analistas especializados, que acompanham cada detalhe com grande atenção, tentando decifrar se o investimento bilionário será realmente concretizado ou se permanecerá apenas como especulação. No meio de toda essa onda de rumores, a atenção da mídia internacional também se intensifica, dado que o interesse de um dono de clube europeu e de uma franquia de NFL em um clube brasileiro representa um fenômeno raro e intrigante no futebol mundial. Jornais, sites esportivos e canais televisivos internacionais estariam acompanhando de perto cada movimento do Vasco e das partes envolvidas na negociação, alimentando o burburinho com análises sobre o potencial impacto desse investimento em termos de marketing, expansão da marca e visibilidade global. Especialistas afirmam que a entrada de capital estrangeiro em clubes brasileiros poderia abrir precedentes para outros investidores internacionais, transformando o mercado de futebol nacional e incentivando novos modelos de negócios e parcerias. Entre rumores e análises, surgem especulações sobre como o Vasco poderia se tornar um verdadeiro laboratório de gestão esportiva moderna, utilizando técnicas e estratégias já consagradas em clubes europeus e americanos. A perspectiva de um Vasco globalizado desperta a curiosidade sobre o futuro da equipe em competições internacionais, sua capacidade de atrair talentos e sua influência no cenário esportivo continental, gerando discussões que misturam entusiasmo, esperança e preocupação sobre o destino do clube, enquanto torcedores e especialistas aguardam ansiosos por qualquer confirmação oficial que possa transformar o rumor em realidade concreta. A expectativa é tamanha que cada gesto da diretoria, cada entrevista e cada movimentação no mercado passa a ser interpretada como possível indício da concretização de uma negociação histórica. Enquanto o burburinho segue, o ambiente no futebol brasileiro respira uma mistura de expectativa, ceticismo e empolgação diante do que pode ser uma das maiores transações esportivas da história do país. Comentários de jornalistas, torcedores e analistas destacam o impacto que uma proposta bilionária pelo Vasco poderia ter não apenas na equipe carioca, mas em todo o cenário do futebol nacional, influenciando desde negociações de jogadores até estratégias de marketing e visibilidade internacional. Rumores de bastidores sugerem que reuniões discretas continuam acontecendo, e que tanto diretores do clube quanto representantes do investidor estrangeiro estudam detalhadamente cada aspecto da operação, desde questões legais e financeiras até planos de expansão e modernização da infraestrutura esportiva.
O tema tem dominado as conversas em redes sociais, programas esportivos e veículos de comunicação, com análises que vão desde a possibilidade de títulos inéditos até debates sobre a preservação da identidade histórica do clube. Apesar de nenhum comunicado oficial ter sido emitido, a especulação em torno da proposta bilionária mantém a atenção de torcedores, jornalistas e investidores, transformando cada novo rumor em notícia que movimenta o ambiente esportivo. Se confirmada, essa negociação não apenas redefiniria o Vasco da Gama, mas também estabeleceria um novo marco na história do futebol brasileiro, mostrando que a entrada de capital internacional pode, de fato, transformar radicalmente a trajetória de um clube centenário, mantendo a torcida em alerta e ávida por cada novidade que possa surgir. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.